Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí dando continuidade. Olha aí nessa. Tá em vermelho aí onde parou na aula passada, tá? Boa noite, Edvan. Localizem aí quem for abrir sua apostila ou for acompanhar só pela aula, dá certo também, né? Então vamos aí começando, tá? Voltando aí. Pessoal, nós paramos aí nesse item. Ficamos de começar na aula de hoje aí falando sobre os livros empresariais ou comerciais, que são a mesma coisa, né? Vocês sabem que toda empresa, ou praticamente toda empresa, é obrigada a fazer a escrituração empresarial, que envolve aí contabilidade, envolve tributação, envolve registro de empregados, e vários outros documentos que precisam ser formalizados para que a empresa possa funcionar regularmente. E é justamente sobre isso aí que nós vamos falar aqui, tá certo? Olha aí, os livros, as obrigações que todo empresário tem. Primeiro aqui, ó, registrar-se no registro de empresas. Aí você pode perguntar, professor, existe alguma empresa liberada dessa obrigação que não precise se registrar? Não, pessoal, não existe. Nenhuma atividade empresarial, seja comercial, industrial ou de prestação de serviço, seja um microempreendedor individual, seja microempresa, média empresa, grande empresa, empresa de pequeno porte, multinacional, o que for, não existe sem sem essa sem esse registro, certo? Então, tá aí feita essa observação. Não esqueçam disso, tá? Esse registro ele é obrigatório. Regularmente tem que ser também registrados, escriturados os livros obrigatórios, né? Por isso que são chamados obrigatórios. E o levantamento do balanço patrimonial ou do resultado econômico, isso aqui também é uma regra geral. Só que há exceções aqui, não em relação ao registro, certo? Mas em relação a essa escrituração. Que exceções são essas? Os microempreendedores individuais estão livres da obrigação de escriturar, não é da obrigação de se registrar. E as microempresas também estão livres dessa escrituração. As microempresas optantes do Simples, tá? Simples Nacional ou Super Simples, que é um regime tributário diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Esses aí não têm essa obrigação. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aí. Acho que não, né? Ok? Então, basicamente, o que ressalta nesse item aí é isso que eu falei. E os livros comerciais ou empresariais? Aí os estudiosos, os doutrinadores, fazem uma separação aí entre livros obrigatórios e livros facultativos, certo? Os obrigatórios, pessoal, o nome já está dizendo, são imposição da lei, né? Se o empresário quiser funcionar corretamente, ele terá que ter essa documentação. E aí tem uma subdivisão aí entre livros obrigatórios comuns e livros obrigatórios especiais. Comuns são aqueles comuns a todos os empresários de uma maneira geral, certo? Dizem, a doutrina só identifica o livro diário, certo? Está lá no artigo 1180 do Código Civil. E os especiais são especiais porque só se aplicam às empresas que se encaixam em situações específicas. Por exemplo, o livro de registro de duplicatas. Só vai ter esse livro a empresa que emite duplicata, né? Porque se ela não emite duplicata, para que ela vai ter esse livro? Livro de registro de emissão de ações nominativas. Esse livro também só se adequa às empresas
cujo capital é dividido em ações, né? Então, e que tem essas ações nominativas, certo? Então, esses são os livros especiais, assim como esse outro aqui de entrada e saída de mercadorias para os armazéns gerais, ok? Os facultativos, o nome está dizendo aí, a empresa usa se quiser, não é obrigação. Por exemplo, o livro conta corrente e a cópia de cheques, que estão em desuso, até porque hoje em dia, no lugar de você fazer uma cópia do cheque, você simplesmente fotografa ou escaneia, né? Não tem mais essa cópia que antigamente era copiado num papel carbono colocado atrás do cheque. Quando você preenchia o cheque, aí a cópia dele saía no papel atrás, certo? Isso não tem mais necessidade, ficou para trás, né? Fora essa Professor, escrituração. Oi? esses outros livros que o senhor citou anteriormente, eles são obrigatórios, mas eles são preenchidos manualmente ou digitalmente? Olha, eu não sei como é que está funcionando, para te falar a verdade, esse detalhe aí, eu não sei te dizer na prática como é que ele funciona, certo? Se já é tudo digitalizado ou não. Porque isso aqui que você tá me perguntando, ele não, esse detalhezinho prático não vem nos manuais, nem nos livros, nem em nada de direito empresarial, sabe? Porque isso é um questionamento prático, né? Bem específico. Que aí eu confesso a você que em tudo que eu li, eu ainda não encontrei nada falando a respeito disso. É um detalhe prático, eu não sei te responder isso. Então, infelizmente, eu vou pedir desculpas aí pela falta da resposta, mas deixar com você mesmo para você pesquisar. Acredito que a melhor forma aqui de perguntar, de descobrir isso vai ser perguntando a um contador que exerça na prática, porque você não vai encontrar isso aqui em livros, em artigos. Eu já dei uma olhada geral e não encontrei não, certo? Beleza. Ok. Vamos para frente aqui, pessoal. Esse item 2, 4.2. As consequências da irregularidade. Nós falamos aí que tem livros obrigatórios e que tem livros facultativos, né? Se você não preencher os facultativos, não tem problema. Mas se você não preencher os obrigatórios, que depois se você descobrir aí, acho que foi o Tiago que perguntou, né? Se você alguém descobrir aí a resposta dessa pergunta que foi feita, puder depois me repassar, eu agradeço, porque é um detalhezinho que eu não encontro, nunca encontrei essa especificação. Antigamente era tudo manuscrito, certo? Mas como tá havendo uma digitalização de tudo, eu acredito que isso aí não seja mais não. Não é possível que não tenha já um sistema informatizado para isso aí. E se você, o empresário, não escriturar os livros obrigatórios, vai ter algum problema para ele? Vai ter sim. É justamente o que esse item aí, 4.2, vai falar. Olha aí, a falta dos livros obrigatórios leva a consequências jurídicas, né? Tanto na área civil como até mesmo penal. Pode constituir até crime. Por exemplo, deixar de fazer a escrituração durante o processo de falência, quando a falência de uma empresa já está decretada, já está em andamento, isso configura crime. Aí não é só a simples irregularidade. Aí já é mais sério, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, é isso que está aqui, ó, nesse item aqui, ó, Lei 11.105, certo? Fala das falências, mas olha aqui, ó, o empresário que não tem escrituração, que não tem a escrituração regular, que está errado, ó, o empresário que tem, não, tá certo. O empresário que tem a escrituração irregular, ele não pode requerer a falência de outro empresário. Como assim, professor? Não entendi o que quer dizer isso. Pessoal, falência, o que é falência? Falência é uma das formas de finalização de uma empresa, de extinção de uma empresa, de dissolução. Quando é declarada a falência de uma empresa, significa dizer o quê? Que ela vai parar de operar. Todo o patrimônio dela será liquidado, ou seja, vendido,
né, para pagar todos os credores, cumprir todas as obrigações tributárias também, trabalhistas, enfim, pagar tudo que deve, e se sobrar, dividir entre os sócios, o que sobrar. Então, em poucas linhas, o que uma falência faz isso. Quando é que se pede a falência de uma empresa? Quando ela não consegue pagar os seus títulos, suas dívidas, e alguém protesta esse título, e a partir do protesto de um pagamento não efetuado, já é possível dar entrada num pedido de ação de declaração de falência, né, que é um processo judicial, certo? E aí, então, quem é que pode pedir uma falência de uma empresa? Tanto uma empresa pode pedir a falência de outra empresa, como qualquer credor pode pedir, e até a própria empresa pode pedir judicialmente a sua própria falência, é a autofalência. Por que uma empresa pede a falência dela própria? Justamente porque ela já está vendo que a confusão está grande, as dívidas estão grandes, não vai conseguir pagar, e numa demonstração de boa-fé e de que evitar que a bola de neve aumente, a empresa pede a falência dela própria. Aí ela vai ter um tempo para se recuperar, vão tentar fazer a recuperação dela, vão diminuir os juros incidentes, vão diminuir, ela vai parar de vender, vai parar de se endividar, os credores vão ter que aguardar o processo de falência para receber, então dá uma aliviada. Agora o que vai acontecer é que a empresa vai acabar, né? Então, quando alguém pede uma declaração de falência de uma empresa, pode ser que, no lugar da pessoa receber logo o que deve, o que tem que receber, ela vai jogar lá para frente, para não sei quantos anos para frente, quando finalizar o processo de falência, se tiver dinheiro para pagar os credores, porque vão pagar primeiro os tributos e os trabalhadores. Por último, vão pagar os credores. Então, às vezes, por isso que às vezes não vale a pena pedir a falência de uma empresa. De qualquer maneira, se uma empresa tem a sua documentação, escrituração irregular, ela não pode pedir nem a própria falência e nem a falência de outra empresa. Porque para pedir a falência é necessário que haja a demonstração da documentação do que ela tem, do que ela deve, do que tem a receber, do que tem a pagar, o balanço patrimonial, demonstrativo. Se ela não tem isso, como é que ela vai provar o que tem a pagar e o que tem a receber? Agora, ela podem pedir a falência dela, mas ela não pode pedir a falência de ninguém e nem a autofalência. Isso é uma das consequências de não ter a escrituração contábil feita, regular, certo? Então, olha outra aqui, ó. Os livros empresariais perdem a eficácia probatória. Justamente, se eles não estão escritos regularmente, então não tem mais credibilidade, né? Certo? Sobre o crime falimentar, já falei, tá? Tem aqui uns detalhezinhos aqui que vocês podem ler depois. Aí fica tranquilo aí, eu não vou ler porque não tem necessidade, né? É só mesmo ficar com vocês aí a leitura, né? Não tem nada que eu precise explicar aí. Tá na apostila, né? Ok? E aí passamos para o item seguinte, a exibição dos livros comerciais. Pessoal, os livros comerciais, eles não são públicos, certo? Eles são particulares, são privados. Se você for, por exemplo, a um supermercado aí em Mossoró, uma empresa qualquer, vai no supermercado, aí chega lá, está fazendo as compras, aí você é estudante de ciências contábeis e pede para ir lá na administração da empresa e vai lá, bate lá, pede, fala com o administrador, com o gerente, com o dono, com o sócio e diz que queria ver os livros contábeis da empresa. Aí ele vai falar, mas por que você quer ver esses livros? Você é fiscal da Receita Federal? Não. Estadual? Não. Municipal? Não. É do Ministério do Trabalho? Não. É da Prefeitura? Não. É polícia? Não. Então, por que você quer ver? Não, porque eu sou estudante de ciências contábeis
E aí eu queria ver aqui, até porque eu fiz uma pergunta lá para o professor sobre a escrituração, e aí ele não soube responder esse detalhe prático, aí eu vim aqui, me mostrei. Aí o cidadão vai dizer o quê? Não, amigo, não é assim não, esses livros aqui são particulares, são privados, a gente só exibe para servidores públicos devidamente identificados e os livros que têm a ver com o exercício do cargo dele, certo? E aí vão chamar o segurança e vão mandar você ir embora, tá? Então, não vale a pena essa tentativa aí, né? Certo? Então, esses livros aí, o importante é que fique claro essa questão da deles serem privados, deles serem particulares. Resumindo esse item aí, que vocês vão ler aí depois com calma, é isso que quer dizer. Tem os exemplos aí, mas é basicamente isso, certo? As microempresas e empresas de pequeno porte. Pessoal, falamos aí no começo do semestre que falamos aí no começo do semestre que temos, temos na Constituição Federal um núcleo constitucional do direito empresarial, certo? Esse núcleo constitucional do direito empresarial está no artigo 179, que está até na apostila aí, lá no começo, que nós já fizemos uma análise desse artigo aí. Lá no artigo 179 da Constituição, é dito lá que tem uma ordem do legislador constitucional, né, do constituinte, dizendo que é preciso dar um tratamento diferenciado para facilitar a abertura e o funcionamento das microempresas no Brasil. E aí, então, tem esse ordenamento no artigo 179, certo? Aí, o artigo 179 da Constituição, qual é o objetivo? Simplificar o atendimento das obrigações dessas empresas para que elas abram, sejam registradas, comecem a funcionar com maior facilidade, paguem seus tributos, cumpram suas obrigações previdenciárias, trabalhistas, contábeis e tudo mais de uma forma mais simples, certo? Reduzir e simplificar as exigências de formalização, de funcionamento e de baixa também. Incentivar a criação dessas empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Pois bem, essa ordem está dentro da Constituição. A Constituição é de quando? É de 1988, né? Veio a ordem lá no artigo 179 da Constituição. Veio só essa ordem. Não vem dizendo como é isso, vem dizendo a ordem. Aí onde é que viria então se não vem na Constituição? Aí como era que isso ia funcionar? Aí o legislador, Congresso Nacional, tem que cumprir a obrigação que veio na Constituição e editar uma lei. Isso aconteceu? Aconteceu. É a Lei Complementar 123 de 2006, está aí na apostila, ó, que é conhecido como Estatuto da Microempresa, ou Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Olha aí o ano dele, ó, 2006, né? É uma lei complementar. A Constituição é de 88, né? Então levou esse tempo todinho aí, de 88 até 2006, para que o Congresso Nacional obedecesse à própria Constituição. E muitas coisas que estão dentro da Constituição nunca foram obedecidas, nunca foram regulamentadas por lei complementar, estão lá até hoje sem funcionar, certo? Então, pessoal, efetivamente existe, então, essa lei, que é o Estatuto da Microempresa, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que se chama Lei Complementar justamente porque complementa a Constituição, cumprindo aquela ordem que está lá no artigo 179. Então, hoje em dia, as microempresas e empresas de pequeno porte têm mesmo um tratamento diferenciado? Tem sim um tratamento diferenciado e é bastante reconhecido como sendo algo que deu certo, que é eficaz. Essa lei complementar 123 de 2006, ela criou aí faixas de faturamento para encaixar e separar o que é uma microempresa
de uma empresa de pequeno porte. Porque dependendo dela ser microempresa ou empresa de pequeno porte, é que ela vai ter acesso a essas facilidades que a lei, o Estatuto da Microempresa dá. Se ela não se encaixar nessas duas faixas aí, de microempresa ou de empresa de pequeno porte, aí é porque ela já será média ou grande. Se ela for média ou grande, ela não vai ter as facilidades do Estatuto da Microempresa, tá? Vai pagar tributos mais caros e não vai poder, por exemplo, pagar tudo por meio do Simples, de um único documento. Então, olha aí as faixas, ó. Microempresa. Microempresa, pessoal, quando se diz que uma empresa é microempresa, está se referindo especificamente ao faturamento anual dela, faturamento bruto. Quanto ela arrecada, não é lucro, hein? É o faturamento bruto, é o total que ela movimenta num ano contábil, um ano comercial. Até 360 mil reais por ano. Se enquadra como microempresa e pode, então, ter os benefícios do Estatuto da Microempresa. Se passar de 360 mil e for até 4 milhões e 800 mil reais por ano, aí é a famosa EPP, empresa de pequeno porte. Aí ela já não é mais microempresa. Então, pessoal, a microempresa é aquela empresa que tem só um funcionário ou dois? Não. A microempresa é a que fatura até 360 mil por ano. A microempresa é a que dá pouco lucro? É a que tem as instalações simples? É a que trabalha com coisas simples, por exemplo, só com lanche? É um ramo específico? Não, pessoal, não é. O que disse a empresa microempresa é o faturamento anual dela. A microempresa, se ela for individual, é isso, professor? A empresa individual, ela é microempresa? Não é isso, pessoal. A empresa individual é a que não tem sócio. A sociedade empresarial é a que tem sócios. Isso não quer dizer que ela é microempresa, nem quer dizer que ela é empresa de pequeno porte, nem média, nem grande. Quer dizer apenas que ela tem sócio ou não tem sócio. Uma empresa individual pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte, pode ser média, pode ser grande. Uma sociedade empresarial pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte, pode ser média, pode ser grande. Então, não misturem as coisas, tá? Não misturem as coisas, certo? Então, tem sociedade que é microempresa? Tem. Tem sociedade que é média? Tem. Tem sociedade que é grande? Muitas. Tem empresa individual que nem é micro, nem é pequena, é média ou grande? Tem, certo? Então, não confundam as coisas. Repetindo, o que é que diz que a empresa é micro? É o faturamento. Não é se ela é LTDA, se ela é individual, quantos sócios tem, quantos sócios não tem, se é uma empresa em nome coletivo, qual é o ramo que ela atua. Não é isso. É o faturamento que diz se ela é microempresa, certo? Então, supondo aí que você escolhe aí aquelas suposições loucas, né, pessoal? Tudo coisa da minha imaginação, viu? Não, o que eu vou falar agora não existe também. Até beber uma água aqui para facilitar a imaginação. Vamos supor que você vai namorar um cidadão ou uma cidadã, certo? Vou falar em relação às mulheres, já que eu sou homem, então para mim fica mais fácil. Mas vocês, mulheres, podem botar como. Substituir da forma que quiserem, tá? Aí eu vou namorar com uma menina aí, uma criatura, uma mulher. E aí eu pergunto a ela o que, que ela faz da vida, certo? Aí ela diz: Ah, eu sou empresária. Certo, que legal. Beleza. Qualquer dia eu passo lá na tua empresa para te visitar. Ela vai lá, vai me ver lá.
Aí eu passo lá na empresa dela, visito a empresa, vejo e tal, aí pega a nota fiscal, um bloco de nota fiscal, ou olha em algum lugar lá e tem escrito o que lá? Fulana de tal, comércio de alimentos, microempresa. Aí eu digo, então, essa namorada aqui, a empresa dela só fatura até 360 mil por ano. É pouco para mim. Vai dar certo não esse namoro. Vou procurar outra. Aí eu encontro uma aí que vou lá e vejo lá, desculpe que a empresa dela é uma EPP, empresa de pequeno porte. Aí eu disse, opa, me apaixonei. Vamos namorar, vamos namorar, vamos namorar. Relacionamento sério, vou comprar as alianças. Por quê? Ela fatura mais de 360 mil a 4 milhões e 800 mil por ano, certo? Então, se isso existisse na face da Terra, claro que ninguém nunca namora por dinheiro, é sempre por amor, né? Como diz a governadora, é golpe. Ou é, exatamente, Tiago, ou então é golpe, né? Se fosse no interior de Minas Gerais, é golpe. Exatamente, mas golpe não existe, né? Tá na praça, mas ninguém cai porque ele não existe. Aliás, ninguém cai porque não existe golpe na praça, né? Então, mais sério, se você olhar, descobrir que uma empresa é microempresa, você já sabe qual é o faturamento dela, máximo, né? Aí é o máximo. Pode ser bem menos. Ou, agora, se for, rapaz, se for empresa de pequeno porte, namore, 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 porque a situação tá dura, tá difícil, tá complicado, né? O povo quer viver bem, quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer estudar, ninguém quer fazer concurso, ninguém quer viver no Facebook não, tá velho já, né? No Instagram, no TikTok, que aquilo ali como se quer ser youtuber e acha que vai ganhar. Não é Israel? Criam várias empresas, mas, rapaz, eu não sei, agora aí você falou um negócio interessante, Israel, eu não sei. Sim, empresas diferentes, tá certo. Então, são CNPJs diferentes, tá certo. Então é isso, né, pessoal? Vocês que estão vivendo aí na base do TikTok, do Instagram e dos vídeos comendo isso, comendo não sei o quê, na praia comendo não sei o quê, tomando cerveja não sei aonde, dançando, não sei, eu fico só olhando, tá certo. E tá trabalhando aonde? Ah, trabalha, tá ganhando dinheiro de algum. Hã? Tá estudando? Hã? Vai viver do Instagram, né? E do YouTube. Tá certo. Vai dar certo. Continue aí que isso dá dinheiro. Sei não, viu? E aí, pessoal, se passar desse limite de 4 milhões e 800 mil aqui, aí é bucho, tacam o bucho. Supondo que se existisse gravidez instantânea, porque se nem é microempresa, nem é empresa de pequeno porte, é média ou é grande. Gravidez instantânea. Supondo, né, pessoal, que isso acontecesse. Não acontece. Certo? Não acontece, eu tenho certeza. Viu? Adinale, exatamente. Não, eu vou lá reclamar de ninguém, porque tá. Pessoal, a apostila tá aparecendo aí, tá? Ou parou a apresentação? Porque aqui para mim tá como se não tivesse aparecendo. Se não tiver, vocês avisam aí. Tá aparecendo. Tá, né? Aqui ficou escuro aqui a minha tela. Não, mas eu deixo, Adinale, cada um faz o que quer da vida. Eu fico só urubu servando, né? Aí eu tenho a minha opinião pessoal, que eu estou emitindo para vocês aqui, mas cada um faz o que quer, né? Só sei de uma coisa: ninguém planta feijão para colher arroz. Isso é uma verdade. A galera esperta que tá só nessas coisas aí vai colher o quê, meu Deus, depois? Mas cada um faz o que quer. Vamos lá. Então, pessoal, hoje em dia as siglas ME e EPP não são mais obrigatórias. Eu
Fiquei foi triste com isso aí, porque agora a gente não precisa tirar, as que já tinham não precisa tirar a sigla, mas hoje em dia não se coloca mais. Se você for registrar uma nova empresa, não virá mais com essa sigla. Não quer dizer que as microempresas e empresas de pequeno porte param de existir, não é isso. Apenas a sigla não vai mais no nome empresarial, certo? Mas o resto continua tudo existindo normalmente, viu? Só não está mais colocado no nome como antes era, tá? E o Simples Nacional, ou Super Simples, que é justamente a vantagem de ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Entrou em vigência em 2007, pessoal, conhecido como Super Simples. O que é o Super Simples? Olha o nome aí como é grande, ó. Por isso que ficou conhecido só como Simples Nacional, Super Simples. Regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. É muito grande o nome, né? Então ficou só como Simples, Super Simples ou Simples Nacional. Então todas as empresas que faturarem até 4 milhões e 800 mil por ano podem se registrar no Simples, Super Simples, e pagar uma tributação menor e com a facilidade de pagamento. Qual é a maior facilidade aqui, ó? Tá aí na apostila de vocês, ó. A arrecadação de tributos federais, estaduais e até municipal podem ser pagos, não vou dizer todos, mas boa parte, em um único documento. Um documento só você paga vários tributos. No lugar de sair um documento para tributo tal, outro DAI, outro documento de arrecadação para o outro tributo, e para o outro, aí não sei quantos, né? Para conseguir, todo mês, para conseguir manter as obrigações tributárias em dia. E aí, então, quando você paga tudo em um único documento, facilita, né? Facilita mesmo, tá? Aí, em 2014, pessoal, o Super Simples foi aumentado, ampliado, ó, por essa lei complementar 147 de 2014. Houve a tal da universalização do Super Simples, que passou a abarcar uma série de atividades que antes nem sequer eram consideradas atividades empresariais. Mas o Simples Nacional deu tão certo, facilitou tanto para quem adere a ele, tem direito e adere, que foi ampliado até para áreas de atividades não empresariais. E aí, olha aí, tem aí essa lista aqui apenas de exemplificação, tá certo? Ela pode até ter já modificado, mas olha aí a quantidade de serviços que ficavam do lado de fora e que agora não, né? Já faz tempo. Podem ser pagos por meio do Simples num único documento, tá certo? Então, facilitou bastante. Qual é a vantagem aí? Redução dos custos operacionais dos órgãos fazendários, aí é bom para o próprio governo, né? Para o empresário não muda. Redução da carga tributária, dizem que é menor mesmo, pagar pelo Simples, né? Linhas especiais de crédito nas instituições bancárias, existem mesmo essas linhas de crédito com juros menor, mas continua sendo de difícil acesso, porque exigem-se garantias e às vezes os empresários não têm, ou o que tem o banco não aceita. Simplificação das obrigações trabalhistas. Até onde eu sei, isso aqui não funcionou. Não se abriu mão de obrigações trabalhistas, até onde eu sei, por causa do Super Simples. Parece-me que isso aqui, o que eu sei é que isso aqui não funcionou. Mas tem essa proposta, né? Facilidade e favorecimento nas licitações públicas. O que é a licitação pública? É a forma principal através da qual o poder público federal, estadual, municipal e do Distrito Federal adquire bens, produtos e serviços dos particulares, tá? O poder público não pode chegar e simplesmente comprar de quem quiser. Então, que tem que passar pelo processo de licitação, que é são espécies de concorrência, né, entre fornecedores para ver
qual é o mais adequado para que o Estado, o município, o ente público que está precisando receber os produtos ou serviços, adquira, certo? Se tiver duas propostas de fornecimento de um produto, com a mesma quantidade, mesma qualidade e mesmo valor, empataram. Um fornecedor é microempresa e o outro é uma média empresa. Pela lei de licitações, se empatou, quem tem que levar a proposta, o negócio tem que ser ganho, tem que ser dado o ganho à microempresa. Então, tem sim um favorecimento aí, tá certo? Ok? Deixa eu ver aqui. E mais, ó. Ampliaram de novo em 2008. Outra lei complementar. A LC é lei complementar. E aí, a partir essa lei complementar de 2015, de 2016, liberou a partir de 1º de janeiro de 2018 a inclusão aí de pequenas cervejarias, destilarias e vinícolas de participarem do Simples, porque antes também não permitia, certo? Então, pessoal, está explicado aí para vocês o que é o Simples Nacional ou Super Simples. Posso passar para frente? Acho que sim, né? Ninguém falou nada. Então, deve estar tudo sob controle aí com vocês, né? Vamos lá. Vamos falar agora aqui do microempreendedor individual, MEI. Pessoal, o microempreendedor individual é a menor empresa possível que existe até agora no ordenamento jurídico. É o menor de todos. É o menor empresário que existe. MEI é o que? É microempreendedor individual. Aí o povo pega e às vezes pergunta, né? Professor, o MEI pode ter até quantos sócios? Aí eu digo, nenhum, né? Nenhum, amigo. Tá aqui o nome, ó. Individual. Microempreendedor individual, não tem sócio. Certo? Quem tem sócio é sociedade. Se a empresa é individual, é porque ela não tem sócio. Tá certo? Então, qual é o limite de faturamento anual do microempreendedor individual? R$ 81.000. Faturamento não é lucro, faturamento anual até R$ 81.000. Esses valores de vez em quando eles vão aumentando. Esse de 81 mil já foi um aumento do anterior que era só 60 mil. Aumentou em 2018. Já olhei, se aumentou de novo, não aumentou ainda não. Continua esse valor aí. O MEI foi criado aqui, ó, em 2008, certo? Outra lei complementar, 128 de 2008, que entrou em vigência somente em 2009. Antes do microempreendedor individual, pessoal, a menor empresa que existia era a microempresa. Hoje em dia, o menor é o MEI. Antes do MEI virar empresário, lá no meu Ceará, MEI era outra coisa, né? O MEI era a metade de alguma coisa. A pessoa dizia, parte aí bem no MEI. Aí o MEI era isso, né? Divida no meio aí. Ou então você ia passando, carregando aí uma saca de cimento e a criatura estava no meio do caminho com o celular na mão e o cidadão grita, ó, o MEI! Tá dizendo o quê? Saia do MEI, né? Mas aí depois que o MEI foi criado, aí, exatamente, Maria, Israel, isso mesmo. Aí hoje em dia, quando você diz, ó, o MEI, dependendo da situação, você pode estar dizendo, olha o microempreendedor individual. Ou você pode estar dizendo, sai do MEI, né? Aí vai depender da situação em que você estiver colocado, né? Então, se o MEI disser, se você perguntar para a pessoa, você faz o que da vida? E ela disser, eu sou empresário. Tá certo. Aí é empresário porque é MEI. Tá certo? Tá certo. É empresário. É o menor empresário que tem. Mas é empresário sim. Tem registro. Não é irregular. Paga tributação.
tem direito à aposentadoria. Então, mentiu não, né? Agora, se você for querer o faturamento da pessoa, aí é outra coisa, né? Então, qual era o objetivo dessa lei do microempreendedor individual? Pessoal, era tirar da informalidade pessoas que têm um faturamento tão baixo que até para registrar como microempresa ainda era caro demais. Então, essas pessoas iriam ficar sempre na informalidade. Olha, a Alisson, esse detalhe aqui que você está me pedindo para falar sobre a baixa, né? São esses detalhes, pessoal, práticos, eu confesso a vocês que eu não tenho, sabe? A prática disso aqui eu não tenho. Então, o que eu sei é que você precisa apenas pagar os tributos que deve e solicitar a baixa da empresa. Agora, assim, como é que faz, onde é exatamente que faz, eu não conheço. Esses detalhes práticos aí, eu vou sempre, infelizmente, eu vou sempre dizer a vocês que eu não sei, né? Porque eu não tenho essa prática, eu não atuo nisso, né? Essa prática aí, Professor, pessoal, oi, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que dá para fazer tudo em relação ao MEI pela internet. até Tanto solicitar quanto dar baixa. com certeza, Adinali, o registro, sem dúvida, é todo pela internet. Você não faz nada presencialmente, não. Inclusive, não Então, precisa nem de contador para MEI, exatamente. se você tiver um Exa pouquinho de habilidade. exatamente. Então, teoricamente, você deverá conseguir resolver tudo também pelo computador, tudo online, né? Pelo portal que nós vamos já falar dele aqui, certo? Mas eu nunca fiz isso, né? Então, eu não sei. Boa noite, Sobre professor. faturamento, sobre o faturamento do MEI, esse valor é dividido por mês e você não pode passar do valor mensal faturado. Exatamente. 81 mil é o somatório dos 12 meses, né? Exato. Aí, Não é então você tem tipo uma nota de 80 mil por ano. Não, não, não pode. isso. Não. Boa, ótima observação. Tem razão. Professor, conforme a Adnalo falou, é possível sim fazer todo o procedimento, tanto da abertura quanto da baixa do MEI pela internet. Eu já fiz isso, eu pagava o MEI e fiz isso recentemente. E caso alguém não consiga efetuar o procedimento, o Sebrae dá toda assistência, inclusive por telefone, em orientação, se a pessoa precisar. Então, todo o procedimento é possível sim fazer pela internet. Ótimo, Ana Paula. Obrigado pela informação. Quem tiver mais qualquer outra informação, quando a gente for dando aula aí, pessoal, pode ir trazendo aí. Quanto mais vocês E em trouxerem, eu relação, só mais uma pode dizer. colocação complementando aí o que a Adnalo falou em relação ao contador, de fato é dispensável, o contador não é obrigatório, mas a partir do momento que se contrata um funcionário, que o MEI tem direito, né, pode contratar até um funcionário, a partir do momento que contrata um funcionário, aí sim é necessário um contador. Mas enquanto ele não tiver funcionário, aí é dispensável o contador. Ele pode fazer todo o procedimento, declaração, tudo procedimento virtual mesmo. Declaração, né, de gastos anual, tudo sem auxílio do contador, dá para desenrolar tudo tranquilamente. Certo, tá certo, Ana Paula. É porque quando ele está trabalhando só ele próprio, né, sem ter empregado, ele não vai ter que depositar FGTS, não vai ter que assinar carteira, não vai ter que registrar o empregado. Então ele faz tudo sozinho mesmo, se ele tiver o mínimo de destreza, né? Porque tem gente que não tem. Aí vai precisar mesmo da ajuda do Sebrae ou de alguém que possa fazer pela pessoa. No caso aí é porque você, Ana Paula, é uma pessoa que é instruída, né? Então conseguiu fazer tudo por conta própria, porque nós vamos ver aqui que as atividades que o MEI pretende abarcar são atividades que muitas pessoas que exercem na verdade, são analfabetas, né? Ou analfabetas funcionais. Alguns sabem só assinar o nome, por exemplo, não sabem nunca ligar um computador, não sabem acessar um site, não tem internet, enfim. Aí realmente tem que procurar quem vai ajudar mesmo aí é o Sebrae, né?
Exato. Infelizmente, essa é a realidade de muitos, né? Infelizmente, ainda é a realidade de muitos, mas o Sebrae, ele fornece toda a assistência que a pessoa precisar também. Basta buscar o Sebrae, que eles estão ali para dar total assistência. Eu precisei do Sebrae, e às vezes que eu precisei, por telefone, eles me atenderam, mas eles atendem presencialmente também e dão a assistência caso a pessoa precise. Mas essa é a realidade de muitos. Às vezes a pessoa nem sabe ler, muito menos assinar o próprio nome, né, para fazer esse procedimento, não tem instrução. Essa é a realidade de muitos brasileiros mesmo, de fato. Exatamente. Quem foi que postou aqui foi o Tiago, né? Tiago trazendo essa informação nova aí, né? Que tem um projeto de lei ampliando a possibilidade, tanto o faturamento para 130 mil, quanto a possibilidade de contratar até 3 empregados, né? Interessante isso aí, né? Vai dar um boom aí de novo de microempreendedor individual, porque apareceu muito, né? Funcionou muito bem essa lei do microempreendedor individual. Então, vamos aguardar essa modificação aí, né? Então, pessoal, o interesse dessa lei do legislador, do Congresso Nacional, era justamente trazer pessoas que jamais iriam se formalizar se fosse para constituir uma microempresa. E aí, então, veio o MEI, o Instituto do MEI, para ser com faturamento muito baixo, facilitado, tudo via internet, sem pagar nem para se formalizar, nem para dar baixa. A tributação, nós vamos ver isso aí, tudo está na apostila, eu vou passando ainda. A tributação é simbólica, basicamente simbólica, né? Só para não dizer que não paga. Mas nós vamos ver isso aqui já já, vamos para frente aqui. Então, pessoal, a formalização, ó, tudo aqui nesse portal do microempreendedor. É tudo via internet, você não vai na junta comercial, você não vai em lugar nenhum, você vai ter que fazer via internet mesmo. É aqui onde vira ainda o gargalo para aquelas pessoas que não têm nem celular, às vezes. Imagina um computador com internet, né? Ou não sabem nem escrever. E é justamente o que foi falado aqui, ó, que o Sebrae realmente funciona, viu? O Sebrae é uma instituição de extremo valor. Funciona, o pessoal lá trabalha mesmo com muita atenção, com muito respeito para qualquer pessoa que precise do Sebrae. Eu dou o maior apoio, reconheço demais o trabalho do Sebrae, né? Então, depois que você se registrou, aí tem algumas perguntinhas aqui que eu vou vendo, outras eu vou deixar só para vocês lerem, porque é só ler, né? Teoricamente, pessoal, teria fiscalização. Teoricamente. Só que a gente sabe que se não tem fiscalização nem para as empresas micro, médias, muitas vezes não tem, né? Imagina para o microempreendedor individual. Se alguém aí já foi MEI e foi fiscalizado, quiser dar depoimento aí sobre a experiência, pelo que eu tenho perguntado, não acontece não, né? Esse processo aí de formalização, quanto tempo demora? Teoricamente, é tudo instantâneo, seria tudo online. Você já receberia até o CNPJ ali no momento em que faz essa inscrição. Eu já perguntei a pessoas que fizeram, quem está aí agora e fez, algumas pessoas aí já fizeram, pode até confirmar novamente se quiser, que realmente funcionou e recebeu tudo praticamente instantaneamente, né? Formalização, pessoal. Quanto paga para se formalizar como microempreendedor individual? Para se formalizar, você não vai pagar nada. Para formalização, não vai pagar nada. A não ser que você precise de um contador, porque já vai ter um empregado. Aí o contador não vai trabalhar de graça, né? Mas depois que você formalizou-se, aí você vai pagar essa tributaçãozinha aqui, ó. 5% de um salário mínimo por mês. É registrado junto com o salário mínimo. Eu não sei nem quanto é que dá esse 5% hoje. É só vocês calcularem aí. Isso aqui é pago mensalmente. Vai para o INSS. Além desse valor aí de 5% de um salário mínimo, que é o mais alto, se você exercer atividade de comércio ou indústria, você vai pagar R$ 1 por mês para o Estado, se for comércio e indústria. Além dos 5% do salário mínimo, mais R$ 1 para o Estado. Se for serviço,
você vai pagar R$ 5,00 para o município por mês, além dos 5% para o INSS, né? E se envolver comércio, indústria e prestação de serviço, vai pagar os 5% do salário, mais R$ 1,00, mais R$ 5,00, certo? Então, você vai pagar R$ 6,00 fixo por mês, mais 5% de um salário mínimo. Quer dizer, é uma tributação muito baixa mesmo, né? Muito baixa. Como é que você vai pagar essa tributação? Você vai emitir também via internet. Então, aí você já vai precisar, de novo, do acesso, né? Você vai emitir o DAS, Documento de Arrecadação do Simples, que é justamente esse documento que você vai pagar mensalmente essa tributação, certo? E aí, pessoal, essa pergunta aqui, ó, como farei se quiser ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Por que tem essa pergunta aí? Porque se você pagar só os 5% para o INSS, você vai se aposentar só por idade. Você não vai aposentar por tempo de contribuição. Se você quiser se aposentar por tempo de contribuição, você vai ter que pagar por fora a mais, complementando, além dos 5%, mais 15%, para dar os 20% do salário mínimo, e aí você vai poder aposentar antes da idade máxima, completando o tempo de contribuição, que, deixa eu ver aqui, acho que tem aqui na frente, se não já tiver mudado de novo, porque eu estou sempre olhando, né, mas isso aqui está mudando, aposentadoria por idade para mulher, 62 anos, e homem, 65, tendo contribuído pelo menos 15 anos a mulher e 20 anos os homens, né? E aí a renda será só de um salário mínimo, ok? Se você não quiser se aposentar nessas idades, 62 e 65, for jovem e quiser se aposentar por tempo de contribuição, aí você vai ter que pagar aqueles 15% a mais, que vai justamente complementar os 20%, certo? Nesse ponto aqui, pessoal, antes que alguém fale, geralmente o pessoal vem me perguntar muito sobre as regras de aposentadoria. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu pagar tanto, aí eu vou dizer a vocês que, infelizmente, eu não vou responder. Porque isso aqui, questão de aposentadoria, saindo desse básico aqui do MEI, isso é direito previdenciário, que eu não tenho conhecimento dessa matéria de direito previdenciário, onde vocês vão poder ver as regras de aposentadoria. E se for do servidor público, aí nem é direito previdenciário, né? Aí já é direito administrativo, né? E vai variar de um estatuto para outro. Deixa eu ver se alguém está... Só um minuto. Não. Pensei que alguém tivesse perguntado alguma coisa aí. Certo? Então, as outras obrigações, pessoal. Anualmente tem que fazer uma declaração de faturamento, que você não vai declarar que passa dos 81 mil, é só você declarar no máximo até os 81 mil, né? Mensalmente vai declarar também o quanto faturou por mês, que aí você também não vai botar um valor que exceda ao máximo mensal, pegando os 81 mil e dividindo por 12. Mas detalhe, essa declaração, não vai para ninguém. Você guarda. Então, serve para nada, né? Aí deve guardar as notas fiscais, para algum caso de necessidade, né? As atividades que podem ser exercidas pelo microempreendedor individual. Pessoal, existe uma lista que vem sempre sendo atualizada, sempre sendo ampliada, dizendo quais são as atividades que o microempreendedor individual pode exercer. Aí tem que verificar se a atividade que a pessoa quer está incluída nessa lista, certo? Vocês podem procurar aí na internet que vão encontrar. Mas tem algumas atividades aí que estão excluídas. Por exemplo, personal trainer, arquivista, o contador. Olha aí, o contador está fora.
técnico contábil estão fora. Por quê? Porque são profissões regulamentadas. Tem o regulamento próprio e o MEI foi criado para abarcar atividades que não têm uma regulamentação profissional específica. Essa é a justificativa, certo? E aí, se vocês forem olhar as atividades que tem o MEI, para as quais o MEI se encaixa, se vocês procurarem essa lista aí, vocês vão ver lá que a atividade é doceira, manicure, carroceiro, passeador de cachorro, churrasqueiro, manicure, pedicure, muitas atividades desse barraqueiro. Olha, você que quiser se formalizar, você que é barraqueira, que quiser se formalizar e ter até uma declaração de microempreendedor individual, se é barraqueira e quer ser barraqueira ou barraqueiro profissional, pode se registrar como MEI e vai ser um barraqueiro profissional, né? Só que o barraqueiro lá do MEI não é aquele pejorativo, não, né? Mas existe, certo? A atividade de barraqueiro registrado como microempreendedor individual, certo? E aí, pode o microempreendedor individual exercer na sua residência? Pode, desde que a atividade seja compatível com o local, não vai incomodar a vizinhança, esteja dentro de acordo com os regramentos da prefeitura do local. Aí você teria, teoricamente, que consultar a prefeitura antes, né? Não sei se na prática alguém consulta. Ele é obrigado a emitir nota fiscal? Não, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Ele pode emitir nota fiscal se ele for vender para uma empresa que exija a nota fiscal, que precise. Aí ele pode emitir. Ele pode, mas ele não é obrigado. No dia a dia, se não for uma venda para uma pessoa jurídica, o MEI não deverá emitir nota fiscal, não. Certo? O ambulante pode ser MEI? Pode, se a prefeitura abrir vaga para ambulante se registrar como MEI, mas a prefeitura não abre essas vagas, né? Não é à toa que se você roda pelas cidades, está aí lotado de camelô, ambulante, fugindo da fiscalização, porque são irregulares. Por que eles são irregulares? É porque eles querem ser irregulares? Não. Eles são irregulares porque a prefeitura nunca dá vaga suficiente, até porque senão a cidade também seria tomada totalmente por ambulantes, né? Porque a quantidade, a carência é muito grande, né? Deixa eu ver aqui. Certo? Pessoal, alguma dúvida aí até agora? Tudo sob controle? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a aula por aqui, porque nós já avançamos bastante, certo? E aí fica bem aqui. A partir daqui a gente retoma para a próxima aula, tá? Para a aula não ficar cansativa, porque eu sei que quando dá uma hora aí já tá meio ruim. E aí a gente encerra aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, né? Ok, Israel. Então, pessoal, a gente para por aqui. Teve gente que já perguntou aí no grupo quando é a nossa prova, né? A data exata não tem, mas é em breve, né? Porque nós já vamos finalizar na próxima aula. Provavelmente a gente finaliza Eireli. E depois de Eireli já entra a matéria da segunda prova. Então, pelos próximos dias aí, pelas próximas aulas, eu vou marcar com vocês, tá? Vou combinar com vocês previamente, e aí a gente faz essa primeira avaliação, tá certo? Então, por hoje a gente para aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pela contribuição aí de quem participou. E na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Boa noite, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Até Boa mais. noite, professor. Abraço. Boa noite.